Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão desse dia é uma igreja que aprendia, tá? Eu já quero adiantar aqui que nós vamos estar falando sobre a igreja primitiva ou os irmãos que começaram aí a ter a comunhão, coenonia, a festa ágape, tá? Então assim, nós vamos estar trazendo, mesmo que de forma bem resumida e rápida, mas um conceito de igreja, de comunidade. Vamos comigo então? Bora lá. Uma igreja que aprendia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Atos 2:42. Eu quero deixar claro aqui, desde já adiantando, que a igreja do Novo Testamento, ela começa em Atos 2 em diante. Em Atos 2 em diante, ali o Espírito Santo começa uma obra maravilhosa na vida dos crentes da igreja primitiva. Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando de um grupo, eu estou falando da comunidade, eu não estou falando aqui da empresa, da denominação, da instituição com uma placa em cima, um prédio feito por mãos de homens. Mas aqui eu estou falando a respeito do corpo, aquele ao qual o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e nos concedeu a graça da salvação. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, tá certo? Como a igreja está vivendo um momento de transição do judaísmo para o cristianismo, então era do templo, pátio do templo, e para as ruas e para as casas. Então, essa foi o momento em que a igreja passou ou estava passando por transição, tá certo? O ensino dos apóstolos foi um ensinamento redundante, com um alicerce nas palavras de Jesus. Estão trazendo aqui os ensinamentos dos apóstolos, mas dentro de uma base do próprio ensino do Cristo, do Messias, Filho de Deus. Então, o ensino dos apóstolos foi um ensinamento com alicerce nas palavras de Jesus, de quem eles aprenderam pessoalmente e ensinaram, inspirados pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, Espírito Santo, tá? Então, os irmãos que estavam com vontade de aprender e se dedicavam ao ensino, esses sim iam para ouvir esses ensinamentos e conferiam tudo o que estava sendo dito, a questão da escrita, da Tanakh, do Pentateuco, para ver se realmente estava batendo e fazendo aí a referência ao Messias que havia de vir, o Cristo, Filho do Deus vivo. Os bereanos, tá? Foi uma região ali de Bereia. Quando estava sendo pregado e ensinado por meio de Paulo aos bereanos, eles procuravam saber se aquilo que realmente estava sendo feito com base bíblica. Então Paulo aplaude-os e chama eles de nobres. Paulo diz: olha, cara, vocês estão de parabéns, porque os tessalônicos não foram assim. Os tessalônicos não receberam com interesse e não procuraram examinar todos os dias se de fato as escrituras batiam, fazendo aí um paralelo, vendo o novo e o velho e o novo, já que o novo estava começando e havia poucas escritas, tá bom? Então estava começando aí Atos 17:11, você pode conferir. Então hoje eu tenho uma certeza absoluta, já de uns anos para cá, né, que os cristãos que frequentam essas denominações chamadas de igrejas erroneamente, que pregam e ensinam a teologia da prosperidade e aí vai, eles não leem a Bíblia, pois se lessem não estariam lá. Lembrando vocês que eu não faço mais parte desse meio do sistema religioso. Já faz algum tempo. Quando eu estava dentro, eu estava como Paulo. Paulo diz assim: olha, eu me fiz de tonho, como diz na minha terra, de desentendido para poder ganhar alguns. Então eu ainda permaneci por alguns anos dentro do sistema e trazendo sempre que eu tinha oportunidade a Bíblia, a palavra de Deus. E aí não me aceitaram e disseram que eu teria que decidir se eu ficaria no sistema ou não. Então eu disse não, porque eu já não faço mais parte. Eu não faço mais parte do sistema. Não consigo fazer parte dessas denominações e dessas instituições que só enrolam o povo.
Então eu faço parte sim da Igreja do Senhor Jesus, que está espalhada por todo o mundo. Então a nossa doutrina tem que ser baseada na palavra de Deus, né? Vocês precisam conferir o que estão falando. Se vocês têm dificuldade muitas das vezes de compreender textos, procure alguém mais experiente dentro aí da comunidade, né, que tem a sua vida e a sua teologia e o seu ensino baseado nas escrituras. Caso contrário, é anátema. Então, muitas das vezes ler o texto sem o contexto, não há condição alguma para ter entendimento. Então a gente tem que entender muito bem, levando em consideração a cultura e a época, e conferindo sim o que é cultura e época e o que é geral, o que é ou que são para todos aqueles que ainda ou creem o que ainda hão de crer, tá? Então possamos aprender com a igreja primitiva a ouvir, estudar e conferir, e com certeza seremos uma comunidade sadia, vendo que isto é algo agradável a Deus e que tem base nas escrituras. Da primeira lição aí é que a igreja aprendia, possamos ser como a igreja que aprendia os ensinos aí dos apóstolos, estudando e conferindo tudo. Então temos que aprender doutrina dos apóstolos, temos que aprender para sermos libertos, livres desse conceito humano, desse sistema demoníaco, tá? Então, estudando, né, doutrina dos apóstolos e os ensinamentos de Cristo. Bom, 2 aqui, segundo, ponto 2, né? 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, a comunhão, Atos 2:42, eu disse que é para vocês estarem lendo Atos 2 em diante. A igreja primitiva tinha comunhão, além da doutrina, que é o ensino dos apóstolos, dentro das escrituras, ela também tinha o forte, era a comunhão, ensino, comunhão. No grego original, a palavra comunhão é koinonia, que vem de koinos ou koinós, que significa comum, palavra comum entre ele. Então, koinos ou koinós significa comum, tá? Então podemos tirar 2 lições da vida comunitária da igreja primitiva antiga, tá bom? Então eles tinham em comum, tudo tinham em comum, o pai com o filho com o pai, e na medida do Espírito Santo que havia sido dado, estava sendo dado a todos que estavam sendo salvos, tá bom? Nós lemos e proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o pai e com o filho e com o pai, Jesus Cristo. 1 João 1:3, dá uma olhadinha aí. Nós temos a comunhão e esse relacionamento com Deus e Pai e Deus Filho. Não podemos esquecer que essa comunhão, ela é direta em amor para com a comunidade. Então era de cima para baixo e de baixo para cima, na horizontal e na vertical. Na horizontal e na vertical. Sempre lembrando que o amor de Deus e a graça é de cima para baixo e se espalha. Tranquilo? Por isso que é o formato aí da cruz, tá? Só para a gente ter uma ideia. Atos 2, 44, 45, dá uma olhadinha lá. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles repartiam aquilo que tinham e distribuíam conforme as suas necessidades. Nada era seu particular, mas eram de todos, mesmo sendo deles, tá? Então vemos realmente o aprender aqui. Isso é aprender dentro de uma sociedade corrompida cada vez mais, que ajuda cada vez menos. Então a igreja primitiva também tinha essa comunhão forte. Na igreja primitiva tinha essa comunhão e a partilha dos bens. Então nada lhe faltava, porque o que eles pregavam era as boas obras. Eles pregavam as boas obras. O que são as boas obras? Eles faziam da fé, que nós somos salvos pela fé sem as obras, tá certo? Mas eles faziam das obras, mostrando que tinham fé. Tá me entendendo? Vocês estão compreendendo aqui? Ok, então a fé sem obras é morta nesse sentido. Se você vê o seu irmão sentindo ou tendo falta de alguma coisa, você tendo bastante e você não ajudando, então que fé é essa que você tem em Deus? Se você não consegue aí ver o sofrimento do seu irmão. É nesse sentido. Salvação é pela fé e não com obras não. Salvação é pela fé, não é meritória, é salvação dada por Deus, um presente dele. Agora, quando nós estamos falando em comunhão, comunidade,
assistencial, ajudando, aí sim, a fé sem obras ela é morta, ok? Deu para compreender? Então vamos lá. Então existia realmente a necessidade entre eles e eles acabaram ouvindo os apóstolos e os apóstolos disseram, então vamos repartir entre todos para que todos possam ter aquilo que lhes faltam, suprindo aí todas as suas necessidades. Então, quando o povo via isso, o povo caía na graça e querendo saber um pouco mais sobre a fé que eles tinham, essa fé de contribuir, de ajudar a comunidade. Beleza? Então, temos muito que aprender com essa igreja. Precisamos parar e olhar para a necessidade dos outros. Precisamos parar e olhar para a necessidade dos outros, tá? Então, essa lição é a comunhão, vida comunitária entre as pessoas na questão de necessidade, suprindo, e Deus para conosco, tá certo? Então, outra característica dessa igreja, uma igreja que buscava a Deus juntos. Era uma igreja que buscava a Deus junto. Quando eu falo igreja aqui, são pessoas, comunidade, não são templos de pedras com placas com o nome em cima, não são essas instituições, não são essas denominações. Então, você pode olhar que realmente não é isso. Então, essa característica forte deles buscarem a Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. No templo, aí passaram para o pátio do templo e depois foram para as ruas e suas casas, juntos participavam das refeições e com alegria, com sinceridade de coração, fazendo isso juntos. Atos 2:46, dá uma olhadinha. Todos os dias é impressionante como eles eram. Não arrumavam desculpas, estavam todas as semanas juntos, havia comunhão entre eles, tá? E ficavam ali 2-3 horas juntos, compartilhando a sua vida, compartilhando o que aconteceu na semana, tá? Eu sei que é difícil nós pensarmos hoje dentro do sistema, da época e da cultura que nós vivemos. Eu sei que não é fácil estarem todo mundo junto todos os dias, né, tomando refeição junto, mas aqui nós entendemos que eles estavam passando para nós um exemplo a ser seguido. Logicamente dentro dessa necessidade, obviamente dentro desse tempo que vivemos, obviamente dentro dessa cultura, enfim, mas isso que eles estavam passando é algo para ser aplicado, tá? Então sabemos que não precisamos estar dentro, mas devemos estar tendo comunhão, tá? Então assim, não precisamos estar dentro de uma igreja que chamam de igreja erroneamente. Não precisamos estar juntos ali todos os dias, mas podemos e devemos estar buscando esses benefícios para fortalecer a comunidade. Somos fortalecidos espiritualmente uns pelos outros. Tiramos um tempo para conversar com nossos irmãos. Junto nós temos que estar sendo mais fortes, perseverar em tudo e continuar, não importando a situação e a circunstância. Somos uma grande família, somos um grande corpo, reunidos a cada um realizando o seu papel e sendo perfeitamente conduzido pelo Espírito Santo para que essa igreja, que é comunidade, possa funcionar de forma a agradar a Deus, tá? Eles estudavam comprovando que a solidão é terrível, eles estavam ali comprovando de que não se deve viver fora, mas sempre juntos, não importa o tamanho dessa comunidade. Então, traz consequências físicas e psicológicas quando nós estamos fora, no sentido de comunhão, tá? Isso mexe com todo o sistema, mexe com os hormônios, mexe aí com os distúrbios mentais, as questões do estresse, das depressões, mas o Senhor nos criou para ficarmos juntos e sermos mais fortes nessa relação. O apóstolo Paulo já falava e já orientava isto. Tá, meu querido? Então é isso que eu tenho para vocês. Também dá uma olhadinha lá, Efésios 4, de 1-6. Nós vamos ver a igreja que buscava Deus juntos. Uma igreja evangelística. Atos 2:47. Dá uma olhadinha lá para você ver. Então a conclusão é que, e a igreja? Qual é a igreja? A igreja é você? Então, se a igreja é você, como eu acredito que a igreja somos nós, somos agentes de mudança. Então, vamos aprender a ter comunhão e buscarmos juntos. Vamos ser evangelísticos. Nós somos a igreja e não um templo feito por mãos de homens que chamam de igreja
com a placa em cima. Aquilo ali é denominação, instituição, aquilo é meramente uma empresa, tá certo? Nós estamos falando aqui de igreja, corpo de Cristo, em qualquer lugar que se estejam, que se associem, que estejam em coinonia, em comunhão, tá ok? Era isso para vocês, Deus abençoe, mas antes não posso esquecer de pedir a vocês, se vocês não conhecem, entre neste canal, se inscreva, toque o sininho de notificações, a plataforma vai lembrar você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike é importante porque faz alavancar, crescer este assunto, tá? Esse assunto de hoje, e melhora o canal, tá bom? No rodapé aqui, você pode deixar o que você achou, falando alguma coisa ou pedindo algo que você não encontrou ainda neste canal, apesar de ter mais de 500 vídeos prontos de A a Z. Beleza, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo o que vocês estiverem fazendo, e até um próximo vídeo.